Mais um De Primeira na Segunda, começando hoje, dia 2 de setembro de 2013, uma semana que encerra aí o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, primeiro turno esse que o Palmeiras continua líder, porém as distâncias entre o primeiro colocado lá e o 11º, que é o Bragantino, começaram a diminuir. Juliano Schmidt, que está aqui comigo novamente, e você que esteve lá no Independência, lá, como é que tá? Como é que foi a viagem? Como é que você viu aí essa aproximação dessa faixa de cima da Série B, Juliano Schmidt? Bom dia a todos. É realmente uma viagem muito boa para Belo Horizonte. Inclusive tivemos aí conhecer essa Arena Independência. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa arena. A gente, se um dia tenha aqui em Joinville algo próximo, não precisa nem ser igual, é o que a gente tem lá. E a gente vê justamente o equilíbrio desse campeonato com as equipes, como você falou, Palmeiras, a própria Chapecoense perdendo em casa, e tendo essa aproximação agora, esse equilíbrio, que pode fazer inclusive com que o Joinville termine o turno do Campeonato Brasileiro na terceira colocação, dependendo da combinação de resultados. Então a gente vê um equilíbrio muito grande e mostra que não adianta a gente se desesperar na primeira, na quinta, na 10ª rodada a respeito de G4. A gente, lógico, tem que pregar sempre uma regularidade do time, até porque só termina mesmo lá no final. Aí sim, depois do retorno terminar. Só termina no fim. Só termina no final. Não, é porque para alguns tem que explicar claro, que só termina no final mesmo. É verdade. Não é agora que o terceiro ou quarto vai se classificar para a Série A, é somente lá no final. Por sinal, isso é uma coisa que nós batemos aqui no programa, aqui desde o início, né? Não adianta ficar no G4 no final do primeiro turno. No próximo. Porque ano passado o Joinville terminou o primeiro turno, se não me engano, em segundo ou terceiro colocado, né? Tava bem. No retorno foi uma tragédia. Poucos pontos disputados. Lógico, não teve perigo de cair, inclusive terminou em 6º lugar, fez o básico e poderia até ter subido. Então a gente tem a possibilidade de subir esse ano, desde que o trabalho continue, a gente mantém uma regularidade, alguns pontos que perdemos em casa, lógico, não vai disputar contra a mesma equipe em casa, mas não perder pontos fáceis dentro de casa e ir lá, como fez no primeiro turno, buscar pontos preciosos, eu digo, esse jogo contra o Avaí, o jogo contra o América Mineiro, pontos preciosos que fomos buscar fora de casa. Eu acho que nesse sentido, dá para trabalhar de uma maneira que o Joinville possa aí, de repente, sonhar com uma Série A no ano que vem. Para quem não acompanhou aí os resultados da Série B dessa 18ª rodada, tivemos alguns jogos aí, alguns resultados bastante até surpreendentes, né? Nós tivemos, por exemplo, a derrota da Chapecoense, então invicta, aí, há algum tempo invicto em seus domínios. A Chapecoense que agora equiparou o número de jogos com todas as equipes da Série B, todo mundo tem 18 partidas jogadas. A Chapecoense em casa perdeu para o Icasa, né? Se é aqui em Joinville tinha caído tudo, né? Perdeu para o Icasa de 2-1. O Icasa esse também que é um time igual o Boa, assim, está subindo de produção. Sim. E foi jogar lá em Chapecó sem 2 de seus principais jogadores, né? Tem que colocar isso aí na mesa aí também. Mesmo assim, jogou uma partida bem consistente contra o Chapecoense. O Chapecoense saiu até acho que com 2-0, né? Não, acho que estava com 1-0 mesmo, aí o Chapecoense empatou e depois o Icasa fez o 2-1. Isso, 1-0, 1-1 e 2-1. E o Tadeu fez o gol, o centroavante aí que estreou faz poucas rodadas no Icasa. Fez um gol. O Chapecoense fato bem logo em seguida. Assim. É verdade. No primeiro tempo e aí o gol do Icasa foi no segundo. Um gol, a bola foi cruzada, o Tadeu ele se antecipou aqui e de cucuruto ele meteu lá na gaveta, a bola bateu nas duas traves, bem na forquilha lá, antes de entrar, totalmente indefensável a jogada. E então teve aí, na terça-feira, além de Joinville 2, América 0, no duelo dos Coelhos, lá na Arena Independência, teve o Figueirense, que perdeu por 3-1 para o Asa, fez um gol e levou 3 lá do Asa, difícil jogar lá agora com o Asa voltando, com o Didira, com uma parte física melhor, como o Maranhão, o Lúcio Maranhão voltando, o time do Asa vai incomodar bastante, treinado pelo Leandro Campos, contestado Leandro Campos aqui em Joinville, infelizmente, e eu acho um bom técnico. E na sexta-feira o Avaí, contando com todo o apoio, não da sua torcida, mas do goleiro do ABC, que levou um frango por baixo das pernas. O Lopes, né? Que até estava treinando a semana toda com um goleiro, daí decidiram botar um goleiro. Esse foi o argumento que deram lá para a troca desse goleiro. Aí o cara ficou só com as penas na mão, levou 2-0 o ABC. O Atlético Goianiense se recuperou depois de várias rodadas sem vencer, ganhou do Oeste de 4-0 lá no Serra Dourada. Aí no sábado teve Icasa 2, Chapecoense 1, ou Chapecoense 1 e Icasa 2.
O América do Rio Grande do Norte ganhou do São Caetano por 2-1, São Caetano afundado. No lugar do Argel Fux, nesse time do América Pois de Natal, e comemoraram essa vitória aí como se fosse o último prato de comida. Foi interessante mesmo. É lógico, Série B é assim, tem que comemorar cada jogo. E detalhe, lá é jogo de 6 pontos, efetivamente lá para a parte de baixo, né? 2-1. Passaram na classificação, passaram do São Caetano em termos de não de pontos, né? Pelo menos eles passaram em pontos também na posição. Está em 17ª, agora está na zona de rebaixamento ainda, mas está com o mesmo número de pontos do Guaratinguetá. E com vontade de sair. O Paraná fez 4-0 no Guaratinguetá, em 15 minutos já estava 2-0. Estava torcendo para o Guaratinguetá, mas não dá, né? Não dá para ficar torcendo pelos outros. Né? Encerrar, alguns times que eu acho que vão cair muito ainda nessa tabela no retorno é o Oeste e Guaratinguetá. São times que estão demonstrando uma fraqueza muito grande nos últimos jogos. E aí eu creio que se não cuidarem vão cair para a zona de rebaixamento. O Guaratinguetá era um time que tinha até começado razoável, mas daí pega o seu principal jogador e tem que vender aí, o Belucci, Jonatas Belucci, né? E aí vai ficar pela beirada mesmo. O Bragantino empatou em casa com o Paysandu. O Ceará empatou com o Palmeiras no jogo da noite, né? O pessoal está chamando de o baladão, né? De sábado. Os jogos das 9 horas. Teve 2 jogos muito bons, inclusive, no sábado às 21 horas. Normalmente eles deixavam as carniças para sábado, mas não, deixaram 2 jogaços para o sábado 21 horas. O Ceará e o Palmeiras ficaram no 2-2, o Sport e o Boa aí. O Palmeiras tem um mando de campo sábado 21 horas, eu quero ver. Isso eu quero ver também. Lá no Ceará é fácil. O Sport e o Beck. Né, o Boa Esporte Clube, não é o Blumenau. Né, o Beck ficou no 2-2 e aí a classificação ficou Palmeiras com 41, Chapecoense com 39, Paraná com 33, Sport 31 e o Joinville ali grudadinho com 30 pontos junto com o Boa. Depois vem Avaí com 29, com 8 jogos seguidos sem derrota, o Avaí. E o Icasa com 28 pontos, América 27, Figueirense e Bragantino 26. Figueirense que caiu bastante aí. Mas é assim, uma vitória já vai colocar lá perto. O Joinville está ali beirando o 10º também, né? Ali, uma sequência com 2. O Joinville antes do jogo, logo depois do Palmeiras, foi para 10º colocado. Aí jogou contra o Oeste, venceu, jogou contra o São Caetano, venceu, jogou contra o América, venceu. 3 vitórias, foi lá para cima. Lembrando que nós estamos aí no YouTube aí, passando ao vivo aí para a nossa audiência agora cada vez mais aí entrando na era digital com ao vivo agora pelo YouTube para vocês que estão querendo assistir aí. Então a zona de rebaixamento lá embaixo, América 18, São Caetano 16, Paysandu 16 e o ABC 11. Paysandu continua com o Arthurzinho? Por enquanto não há notícias. Há novidades, né? Não há notícias, mas olha, não sei não. A gente faz uma campanha aqui lá, a gente torce pro Joinville subir, né? Sempre. Mas até porque vai enfrentar grandes clubes e tal, embora tenha todas as dificuldades da Série A. Mas se caso fique numa Série B, a gente faz uma campanha pro América e o ABC sair ali. Uma viagem boa pra Natal. Né? É verdade. Fica ali o Oeste. O ABC, o ABC eu tá complicado. Vejo que é complicado. Pelo menos não sai. Agora realmente ir pra Natal não é um passeio ruim, né? Então a gente faz uma campanha pra que fica aí Guaratinguetá, Oeste, esses times ali do interior de São Paulo ali que tem bastante. Pra falar aí sobre essa próxima rodada, uma próxima rodada que pode ser boa pro Jack, hein, Juliano? O Joinville joga em casa com o Ceará, é uma pedreira, obviamente, é uma pedreira, mas vai ter encontros aí de times que disputam diretamente a posição. O Boa joga com o Avaí, o Figueirense pega o Bragantino, o Icasa pega o Paraná, e o Palmeiras pega a Chapecoense e lá no final daí o Sport pega o Paysandu, mas fora é uma pedreira ali, né? Então temos aí uma rodada que pode ser boa para o Jack. Eu creio que desses confrontos a gente acabe, na minha previsão, acabe em terceiro lugar. Porque o Joinville se vencer naturalmente passa ali o Paraná em termos de número de vitórias. E o Paraná joga fora de casa lá em Juazeiro do Norte contra o Icasa. Então é um jogo difícil, é um jogo muito complicado. Eles vêm embalado com essa vitória diante da Chapecoense. Então o Paraná, que também tá com uma boa equipe, vai ter uma pedreira grande ali. Eu acredito que lá, pelo menos, se eles não perderem pelo menos um empate, eles conquistam lá em Juazeiro, que daí, lógico, o Joinville não passa. Mas nesse sentido, o Sport também tem uma pedreira, jogo contra o Paysandu, mesmo sendo o Paysandu, que está ali por baixo, na zona de rebaixamamento, mas é lá no Cruzu, é complicado, um negócio que não é tão fácil assim. Pode ser que até porque o Sport não está numa sequência boa, né? Está no altos e baixos, né? E até em casa contra o Boa, não desmerecendo o Boa, mas em casa não conseguiu fazer o seu dever de casa. Mas a gente tem uma possibilidade de Joinville que, lógico, primeiro tem que fazer o seu dever, tem que fazer o seu papel, vencer em casa essa equipe do Ceará. Mas eu acredito que uma rodada boa é aquelas rodadas que a gente tem visto que pode ser boa para o Joinville em termos de resultado. Um confronto interessante mesmo, um confronto de verdes, aí, Palmeiras e Chapecoense, até porque são os líderes do campeonato. Quem sabe o Palmeiras ou desgarre um pouquinho mais, ou então até no empate,
caso a Chapecoense não vença aí um empate, pode deixar justamente próximo ali, como a gente falou, tá aproximando. Está começando a aproximar. Vamos fazer uma brincadeira aqui, de primeira aqui. Oeste e América do Rio Grande do Norte, para você. Eu acho que o América começa agora uma sequência boa e vai vencer esse jogo. O Boa e Avaí. O Boa vence. Eu acho que o Boa vai dar empate esse jogo. Figueirense e Bragantino. Difícil. O Figueirense ganha ainda em casa. Eu acho que o Figueirense vai vencer também. Jack e Ceará. O Joinville ganha. 2-0 pro Jack. E Casa e Paraná. Pois é, eu ainda falei em casa uma vitória, mas eu acredito que o empatezinho vai ser... Não pode torcida ou esse aí foi tu tá torcendo pro Icasa vencer, mas acho que o palpite mesmo é empate. Eu acho que o Icasa vence 2-1. ABC e América do Mineiro. Difícil, eu pensei, mas você viu que vai ser na lanterna, não, América Mineiro. América Embora Mineiro. América Mineiro também tá meio... Não, mas não vai dar América, vai dar América. Infelizmente vai dar América. Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras. Empate. São Caetano e Asa. Olha, o Asa tá voltando, então um empatezinho aí. Eu acho que vai dar São Caetano aqui, 2-1. Guaratinguetá e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Empate. 1-1 tá bom. Paysandu e Sport. Aí empata. Empate também, eu acho que vai dar 1-1 nesse Paysandu e Sport. E o Jack vai subir aí para as cabeças nessa rodada, vai ser uma rodada importante. Falando, Juliano, não sei se você compartilha comigo, mas o jogo de terça-feira, Joinville e América, na minha opinião, o melhor jogo disparado do Jack do ano. Não sei como é que é a sua avaliação sobre... Eu acho que tá entre, se não for o melhor, pelo menos tá entre os dois melhores. Teve um jogo no turno ali também que o Joinville fez um jogo bom, assim, quase que perfeito taticamente. Só que esse jogo do América, realmente, por ser fora de casa, pela dificuldade que tem, então eu concordo que é um dos melhores jogos que o Joinville fez. Justamente porque no primeiro tempo conseguiu jogar muito bem, conseguiu segurar principalmente alguns ataques e teve muitas possibilidades também de fazer. Né? O Lima tocou uma bola na trave, de cabeça ele tentou lá no contrapé, mas errou a mira. Teve outra chance também de Edgar Júnior no cruzamento do Bruno Costa, que foi a novidade na lateral esquerda. Ou seja, a gente tem um Joinville que jogou lá, que não teve muita torcida contra, né? Um fator meio que neutro, embora aqueles milzinhos que tiveram ali fizeram foi uma bagunça, barulho bastante grande, até por causa do estádio, da acústica do estádio. Então a gente teve um bom jogo, o Joinville jogando muito bem e fazendo o que tinha que fazer na hora certa, marcando os gols. Eu não sei, eu não acompanho os treinos do Joinville, ainda quero voltar a acompanhar se os tempos começar a me ajudar, porque o cara trabalha tanto que acaba não tendo tempo para fazer essas coisas boas, que é, por exemplo, acompanhar o treino, coisa que eu acompanhei bastante num período. Mas eu senti o Joinville muito compactado, coisa que antes estava muito espalhado, as bolas tudo muito longas, agora não, até tem umas alternativas de saída de bola longa, principalmente com o Edgar Júnior. O Ivan, na minha opinião, nesse quesito é um dos melhores goleiros do país. Aí é ele, o Rogério Ceni, ele e mais um ou outro que tem a saída de bola. Que Série B, um dos melhores lançamentos é dele. Não, eu não tenho. A bola do Ivan, ela batida em velocidade, ela sempre cai no local. É impressionante. Ele deve treinar muito essa bola. É uma qualidade, acho que deve ser natural dele também. Mas é impressionante a saída que o Ivan tem nesses lances, que é importante para o time poder desafogar. Mas a compactação do Joinville nesse jogo, essa alternativa muito boa do Ricardo de botar o Bruno, que não sei o que, o problema não é o Rafinha. O problema foi a questão que ele leu o time do América mesmo, quão forte é o time do América pelo lado direito do campo, né? Que o Nicão ali, o Nicão corta para dentro, é um cara que tem uma confiança de chute muito boa. E o Rodriguinho mesmo gosta de cair muito pelas beiradas do campo. E foi acertado mesmo. E o time conseguiu ter uma consistência, uma evolução tática em bloco, que conseguia às vezes marcar com 7 caras na frente, na linha de frente. Então perdia a bola, estava tudo espremido lá na frente. Avançou bastante. As linhas deu um sufoco bastante grande. Bem próximas e bem avançadas, marcando com proximidade. Eu achei que ficou muito interessante essa postura tática do Joinville. A zaga se portou muito bem nas bolas aéreas, né? Porque o Rodriguinho acho que deve ter batido pelo menos uns 15 escanteios. E a bola alçada, e o time conseguiu se sair bem. Teve do Kleber, que e teve uma outra que a bola sobrou, picou ali logo depois do primeiro gol. E acho que é o nome dele, me esqueci o nome dele, não sei, Francis, né, Francis? Que bateu, a bola sobrou pigada na frente dele, meio espremida ali, ele bateu e a bola passou por cima da área, bem próximo do gol. Mas também foram os 2 lances dos vários que tiveram. E o Joinville, assim, que eu acho que deve fazer um trabalho de finalização de cabeça,
porque não é de hoje que principalmente o Edgar Júnior perde gols assim incríveis de cabeça, não sei se ele dá uma fechadinha de olho na hora que a bola chega. Ele perdeu contra o São Caetano, São Caetano. o Oeste, ele teve uma outra muita oportunidade muito boa. O América. Vários lances que estão perdendo ali na pequena área, e o próprio Lima, né? Então, alguns gols de cabeça que não se pode perder, de tu no mínimo não acertar a bola. Eu tava só penteando a bola. Ele tentou fazer aquela de colocar no contrapé, aquele balãozinho, só que aquele ali é feijão com arroz. Tu bota lá com a testa mesmo pra frente, dificilmente. O goleiro vai pegar, porque tá muito próximo. O goleiro ia pegar, então que ele tem uma força muito grande, o Lima, de cabecear. Então, só que ele tentou, lógico, ele tentou tirar no contrapé, mas só que tinha o zagueiro também. Também fechando. Então, ele tirou demais, às vezes acabou indo pra fora. Só que ele fez 2 no segundo tempo. Aí se safou, né? Porque ele perdeu 3 gols no primeiro tempo e no final do segundo tempo acabou fazendo 2. Amanhã o Jack joga então às 19h30, rodada completa amanhã, né? Tem jogos às 19h30, às 21h50. Sexta já tem primeira rodada. E sexta continua, já começa o Bragantino lá em Bragança Paulista às 21h50 também. Agora voltou esses jogos às 21h50. E é dureza. Mas o Jack aí tem tudo para se continuar com essa postura tática aí. Trouxe 2 novos atletas, um novo atleta, o Thiago Feltri. Como é que ficou essa história do Thiago Feltri? Ele trouxe um jogador que foi reprovado no exame médico lá no Atlético Paranaense. Eu me lembro que há 1 mês e meio, 2 meses atrás eu subi a Curitiba e o pessoal da imprensa paranaense estava apresentando o Thiago Feltri como uma possível solução para o Atlético, mas todo mundo também questionando a questão física do Thiago, que estava parado e tal. Como é que está essa questão? E principalmente a declaração do médico dizendo que não sabia, ainda ia ter que avaliar o atleta, as coisas que devem ser feitas antes de apresentação. Nesse caso foi o seguinte, ele fez uma cirurgia lá no começo do ano, uma cirurgia que teoricamente no futebol é simples, é menisco. Foi menisco também a parte da cartilagem, né, no joelho. E ele ficou um tempo de recuperação. Então, ficou ali cerca de 30 dias, 40 dias de recuperação lá no Vasco da Gama ainda, quando ele jogou. Ele teve algumas partidas pelo Vasco da Gama no Campeonato Carioca, até a gente recebeu algumas informações que foi muito bem lá nessas partidas que fez. Lógico, não jogou o campeonato inteiro. E depois disso ele ainda teve, dia 20 de abril, a última partida. Acabou o campeonato, ele se desligou do Vasco. Aí teve uns processos ainda correndo, conta, aquela coisa de sair, acertar salário, essas coisas assim. E o Atlético Paranaense contratou. Só que nessa de contratar, demorou 1 mês e meio, né, para entre ele ter saído do Vasco, jogado a última partida, e também ter se apresentado no Atlético Paranaense. Só que ele não passou nos exames é justamente porque o Atlético queria que ele jogasse já e falou, preciso de ti amanhã. Ele falou, não, eu não consigo. Eu consigo daqui a 15 dias, como ele está, né, aqui no Joinville. Ele falou, então a gente não vai querer. O Joinville quer. O Joinville foi uma opção diferente do próprio Atlético. O Joinville precisa de um lateral esquerdo e espera esses 10 dias para. Mas não estranha o fato de o atleta não ter sido primeiro avaliado pelo departamento médico para depois ser apresentado? Geralmente acontece isso, né? Eles fazem o que eles sempre dizem na hora da apresentação, olha, já assinou o contrato, já passou pelos exames médicos, físicos, está tudo certo. Aí apresenta para todo mundo, estamos contratando. Pois é, mas só que não foi o procedimento feito, né? Tanto é que ele foi apresentado na quinta, na sexta ele foi fazer os exames físicos e, segundo o próprio médico de Joinville, acompanhou junto com a preparação física, estava tudo ok. E a parte médica, que ele falou que ele não teve acesso, ele entrou em contato com o Vasco da Gama, deve ter agora esses exames entre hoje e amanhã, para ver como é que foi essa cirurgia, justamente porque ele teve informação só do jogador. Ele falou, a informação do jogador é uma informação que é leiga, uma informação que ele tem, não tem nem como base técnica nesse sentido. Então, por isso que ele falou, eu tive contato pela primeira vez hoje, foi sexta-feira, né, com o jogador, mas na parte física, pelo menos, ele foi bem. E é um jogador também magro, um jogador que não vem um Somália da vida, não vem um jogador que pode ser um gordinho, que possa, de repente, ficar um mês e meio se condicionar. Eu acredito que 10 a 15 dias mesmo, ele vai ter essa possibilidade de jogar na parte física. Aí, claro, se tiver algum problema, alguma questão de o joelho incomodar, teve uma nova lesão, que eu acredito que pela lesão que ele sofreu não vai acontecer. Então, a gente espera que não aconteça. É um belo reforço se vier realmente para jogar com condições físicas e médicas principalmente, né? E se não for ficar tipo o Kim da vida aí que de 10 partidas joga uma, aí tudo bem. Eu só acho que a regra, né, a ordem das coisas foram atrapalhadas e não é a primeira vez que o Sr. Nereu faz isso de querer apresentar alguém antes de fazer o ciclo normal das coisas. Vai lá, faz o exame médico. Até o Gareth Bale, ele veio do Tottenham para o Real Madrid. Antes de ser apresentado, ele fez os exames médicos.
Até porque a gente já viu muito caso de times que... O Jack teve, até eu acho que foi o Juca Miguel ou foi o Elton Carvalho, que colocaram no jornal um caso específico, falaram, né, a primeira vez, acho que foi o Juca, um jogador Juninho, acho que em 2010 o Juninho foi apresentado e ficou 10 dias. E reprovou no exame médico, no exame físico, enfim, aí também teve que voltar. Complicado, né? É complicado. Vamos falar um pouquinho do futsal, Juliano. O Joinville, como é que ficou a questão da liga e está no estadual? São duas competições, né, que está disputando o campeonato estadual e a Liga Futsal. O campeonato estadual classificou lá no finalzinho, entre os 8 lá, porque a futsal catarinense é nesse sentido, né? Jogam 9 equipes, classificam 8 para as quartas de final. Ou seja, então uma equipe. Mas a Corona até não foi tão bem assim nesse primeiro turno, classificou lá no 7º, 8º lugar lá, estava bem próximo do fim, mas classificou, tem o último confronto agora diante de Araguá, nesta terça-feira, aqui mesmo no Centro Eventos, até, se não me engano não mudou a data, continua sendo terça, infelizmente no mesmo horário do jogo do Jack, muitos torcedores vão lá para a Arena Joinville, mas vai ser terça-feira. E na Liga Futsal tem sexta-feira, último confronto diante do Cascavel. Aí contra o Cascavel já está classificado também, só vai definir quem é o primeiro, quem é o segundo colocado, até porque tem um confronto de Intel e Copa Agri no outro grupo que vai ser o adversário. Se o Copa Agri ganhar e a Corona continuar em primeiro, dá a Corona e Intel já nas quartas de final, né, reeditando uma final de campeonato. Então os dois jogos que a gente tem na semana da Corona são no Centro Eventos Calhanse, tanto amanhã quanto na sexta-feira. Então a gente tem aí bons jogos da Corona, embora tenham que cumprir só tabela. Depois aí vão para as quartas de final nos seus respectivos campeonatos. O Joinville venceu a Chapecoense lá por 5-3, né? Um jogo de bastante gols aí, que mostra a força aí do elenco do Joinville, que foi lá com um time completo, pelo jeito, né? Porque quem fez os gols foi o Valdinho, Valença, Wander Carioca e Ricardinho. Vamos ficar por aqui. Mais um De Primeira na segunda, vou encerrando hoje, convidando todo mundo para ir para a Arena amanhã. Eu já falei 2-0, o Jack vai ganhar de 2-0. Vitória, 2-0 também. 2-0 e fora o baile. Se jogar com a mesma postura tática que jogou contra o América, né, não se descuidando, não querendo ir para frente de qualquer jeito, fazendo a transição certinho, o Joinville ganha de 2-0. E detalhe, o Joinville continuar com essa pegada, tem uma grande chance de poder subir aí, eu não tenho dúvida nenhuma. O jogo que jogou contra o América é jogo de time que sobe. Bem consistente do início ao fim do jogo, e fisicamente o Joinville melhorou muito também, coisa que era uma grande preocupação do Jack. De repente está encontrando o caminho, né? A gente espera que encontre o caminho e vá subindo sempre, né? Não suba antes, suba na hora certa para poder chegar entre os 4. Eu fiz uma pesquisa do ano passado, a 24ª rodada é a rodada derradeira. É o divisor de águas. Quem chegou na 24ª rodada entre os 4 subiu ano passado, dá uma pesquisada aí que vocês vão ver que é mais ou menos essa pegada. Então nós temos aí mais umas 8, 7 rodadas aí para dar um gás e ficar ali na parte de cima. Tiver ali, eu acho que dali para frente, embora esse ano a coisa tá muito mais junta, tanto na Série A quanto na Série B. A Série A também tá bem juntinho ali, né? E o negócio é legal. E aí sim que funciona e fica ainda mais legal. Um abraço para você, um abraço, Juliano, um abraço para vocês aí que estão na retaguarda. Até a próxima segunda-feira.